Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Bom, no Fronteiras de hoje nós continuamos nossa conversa com o professor Aldo Melander de Araújo, colega do Departamento de Genética do Biociências da URGS, onde estamos falando da evolução das ideias desde o darwinismo do século XIX e as confluências de outras contribuições como o mendelismo e as abordagens populacionais e estatísticas na chamada síntese moderna, que surge então pelos anos 30. E hoje nós vamos continuar essa conversa, nós vamos avançar da síntese moderna para uma nova síntese que surgiu mais recentemente, chamada síntese estendida. Com ele estamos conversando o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física, e eu, Jorge Kilf, do Departamento de Biofísica. Interessante que essa teoria, que já é uma convergência de ideias, começa com o longo argumento do Darwin e se junta com outras importantes e complexas contribuições para chegar na síntese moderna, precisou incorporar mais coisa ao longo dessa história e receber uma nova síntese, ou quão polêmico é isso? Então, Aldo, conta pra gente essa história. Desde que a síntese moderna se estabeleceu nos anos 30, 40 e depois o apogeu nos anos 50, 60, desde o início, e especialmente a partir de 1968, com a publicação do artigo do Kimura, aquele foi o primeiro choque nas ideias da síntese. Por quê? Porque até então a deriva genética era considerado um fenômeno muito pouco importante na evolução. Uma coisa marginal. Marginal na evolução, né? Como é que tu explicaria a deriva genética em termos simples? Genes podem oscilar em frequência ao longo das gerações, não por efeito adaptativo, porque eles são neutros e, portanto, podem ser perdidos aleatoriamente. Sim, não fazem diferença. E podem também aumentar de frequência aleatoriamente. Eles não fazem diferença do ponto de vista adaptativo, tudo igual. Exatamente. Tem efeitos estocásticos que não estão ligados. Exatamente. Dá pra dizer que é um pouco assim, o papel do ruído na evolução. Exatamente. O Kimura, no segundo artigo dele, diz assim, a minha teoria ela está baseada em duas grandes raízes. A teoria dos processos estocásticos e a teoria molecular da evolução, a evolução molecular. E ele chamou a teoria dele de teoria da evolução neutra deriva genética. Esse é o nome que ele batizou. Então esse foi o primeiro choque porque ele estava propondo que a evolução tem um componente muito grande de neutralidade, ou seja, existem mudanças que não são adaptativas. E o mais legal é que ele fez previsões do que poderia acontecer com moléculas. Ele dizia assim, não no primeiro artigo, mas posteriormente, que ele passou uns 10 anos defendendo as suas ideias até que foram aceitas, né? Incorporadas a livros textos de evolução. Né? Ele previu assim, partes de moléculas que são muito importantes para a evolução têm uma taxa de mutação muito menor do que as partes de moléculas que não têm uma função específica. Mesmo que tu inventa a roda, tu mantém a roda. Exatamente. E ele previu, então, que uma grande... Ele disse assim, eu não estou dizendo que não existe evolução adaptativa, até em moléculas tem. Né? Mas a grande parte da evolução molecular é devido ao processo de entrada de variantes novas por mutação e perda de variantes por deriva. Então tu tem um equilíbrio num dado momento numa população, né? Essa é a ideia. Isso tem a ver com homologia, por exemplo, pegar assim a subunidade da hemoglobina. Isso, a hemoglobina. Ela é extremamente conservada desde que ela surgiu. Né? No entanto, entre espécies assim bem distantes, ela pode variar mais de 90% na sequência, sem mudar a forma. Ou seja, o essencial dela está mantido. E tudo que é secundário, tudo que é detalhe, pode trocar à vontade. Exatamente. E a forma é idêntica. As taxas de mudança de aminoácidos de uma sequência proteica, né, elas mudam constantemente com o tempo. Né? Só depende assim, quanto mais distante está o ancestral comum de duas espécies, tanto mais mudanças tem. Porque teve tempo de Se o ancestral está perto, menos mudanças. Ele fez uma famosa tabelinha, né, comparando desde peixes até os humanos e comparando 2 a 2 sempre. Quanto mais distante está do ancestral comum, mais mudanças tem. Que permite, então, construir a árvore genética evolutiva. Porque introduz uma escala de tempo, né? Na verdade, independente do Kimura, outros bioquímicos da época, Zucker-Kandel, por exemplo, o próprio Pauling, criaram o conceito de relógio molecular. Isso significa uma coisa que muda constantemente, digamos, uma certa unidade, né? Mas o conceito é consensual ou ele tem uns problemas? Sim, isso aqui, vários algoritmos de fazer filogenias moleculares se baseiam no relógio molecular, que as mudanças são constantes. Essa ao longo do constância tempo. É um consenso, dá para dizer. É um consenso, sim. Porque não sei se ele é demonstrável. Eu acho que várias filogenias, a maioria delas, ou a totalidade, se baseia nesses pressupostos aí. Eu acho que algumas no futuro serão modificadas. Porque, só dando um salto aqui, a teoria da síntese estendida, ela prevê que existem episódios de rapidez e de lentidão na evolução. Então está chegando aí. Está chegando lá, exatamente. Um tempero em cima disso. Mas isso é só uma questão de decidir qual é a janela que é usada para fazer a média
Porque Sim. as taxas, se tu pegar uma escala muito pequena, os processos são muito rápidos. Isso, exatamente. É como o clima. Né? Se tu pegar oscilações de temperatura, tu tem variações enormes. Mas se tu fizer uma média dentro de uma janela e fizer a variação dessa média, tu vai ter um comportamento bem mais suave. E então, tanto que a unidade que o Kimura usava é taxa de mudança nucleotídica por 1 bilhão de anos. Então é claro que se tu usar esse intervalo de tempo, as mudanças serão constantes. Né? Inclusive a própria teoria tradicional da síntese prevê o seguinte: taxas de evolução, por exemplo, morfológicas, né? Digamos, como é que evoluiu o cavalo, desde um cavalo anterior, que era do tamanho de um gato doméstico, até o cavalo atual. Então, se a gente estudar, e tem trabalhos belíssimos sobre isso, tu calcula taxas de evolução morfológica, que são medidas em Darwin, que é a unidade de evolução morfológica. Se tu usa um tempo muito longo, as taxas serão pequenininhas, porque tu perde essa flutuação aí quando tu tem um intervalo de tempo pequeno. Então, né? É uma consequência de estatística pura. Exatamente. Os famosos trabalhos do casal Rosemary Frank e Peter Frank, de Galápagos ali, os estudiosos de Galápagos, né? Estudaram o tentilhão? Isso, eles mostram que se tu tem um tempo um pouco maior, tu tem taxas mais constantes de evolução morfológica, de bico, enfim, de tamanho de bico. Né? Bom, isso é um bom argumento a favor de uma constância, que é um argumento estatístico. Exatamente. Assim, na verdade, a teoria do Kimura é uma teoria estatística também, né? É interessante, porque foi assim também que surgiu a síntese dos fenômenos termodinâmicos com gases a partir da mecânica estatística no fim do século XIX. Ou seja, tu começou a explicar fenômenos macro a partir, microscopicamente, são algo totalmente variáveis. Isso mesmo. Mas na promediação de uma grande quantidade, te aproxima de uma coisa mais estável. Mas assim, então, só para a gente retomar aqui, já que nós estamos falando agora a partir da síntese, a síntese é a confluência de 3 coisas, pelo menos, ou 4, não lembro se você colocou assim. Vamos dizer assim. Pode ser, depende da ênfase que tu quiser dar, né? Me dá assim na forma de bordões, assim. Darwin tem duas contribuições. Isto, ok. Darwinismo diz o quê? Diz o quê? Todos os seres vivos têm ancestrais comuns e um ancestral comum remoto, né? Certo. E o mecanismo ou a causa dessas mudanças é a seleção natural. Certo. Embora ele conceituou mesmo na origem seleção sexual, por exemplo. Né? E ele tem uma parte na origem, voltando ao Darwin agora, né? Que a gente lê o trecho, é como se a gente estivesse lendo um trecho de um autor falando de deriva genética. Porque ele diz assim, características nas espécies que não são importantes nem deletérias, elas ficam flutuando em frequência. Tá, e juntos ao darwinismo, que tem esses dois eixos, vem o mendelismo, que surgiu mais ou menos na mesma época, sem uma comunicação entre os dois, mas surgiu. A genética. E a genética do século XX. Então, a genética do século XX, que deriva desse mendelismo, né? Tem que ideias-chave? Então, as outras ideias-chave é a noção de mutação como fonte de variação genética e fonte de variabilidade, biodiversidade genética. O segundo processo evolutivo, que é da síntese, né, é a seleção natural. Terceiro é fluxo gênico, que é indivíduos de uma população diferente que vêm para uma outra e reproduzem aqui, eles trazem genes de fora dessa população, né? Tá? E o último é a deriva genética, Sim, que durante muito tempo foi tido como uma coisa pouco importante. Tipo pouca coisa. Né? O Maier diz isso, né, num artigo lá dos anos 80. A deriva aliás, quando ele define, ele nem coloca a deriva. Né? Evolução, no famoso simpósio sobre a teoria sintética, né, ou a síntese. Mas 20 anos depois, ou menos, um pouco, ele escreveu um artigo, olha, eu estava errado, de fato a deriva pode ser importante por causa do Kimura. Que convenceu eles. E a terceira contribuição da síntese veio dessa abordagem em matemática e estatística, e do seu Allwright associada à experimentação, né? Experimentação em campo e laboratório. Isso tudo conflui na síntese moderna. Exatamente. Certo. A síntese moderna, então, passa a ser, digamos, a espinha dorsal da biologia moderna. Ou o paradigma, em termos de Kuhn aí, né? Onde nada se entende sem... Isso, exatamente. Da mesma forma como a relatividade substituiu o paradigma newtoniano em algum momento. Sim, exatamente. Nesse nível de amplitude. Mas desde o início que a síntese se formou, já tinha problemas, né? Por exemplo, o questionamento do gradualismo darwiniano veio com Eldred e Gould, paleontólogos, ao propor a teoria do equilíbrio pontuado. Ou seja, a especiação pode ser instantânea no registro geológico. Eu acho que aí tem um problema filosófico, porque o Gould, num artigo, ele diz, olha, eu estou dizendo que é instantânea em termos geológicos, mas ela deve levar uns 100 mil anos, uma espécie, para se formar. Sim. Bom, se tu considerar em termos de geração, que é a unidade que a genética usa, tu pode ter um gradualismo aí dentro. Só que no registro geológico tem um salto. Mas a outra grande contribuição do equilíbrio pontuado é dizer que as espécies permanecem sem grandes mudanças, a média fica a mesma, de características morfológicas, ao longo de milhares, milhões de anos.
Essa é a chamada estase evolutiva do Gould e do Elder. Espécies Espécies ou qualquer unidade que tu queira, taxonômica. A teoria se aplica à especiação. Se aplica à especiação. Eu pergunto isso porque essa ideia, espécies não tendem a durar, enquanto espécies, ou seja, capazes de se reproduzir internamente por muito tempo. Sim. Tipo, não tem nenhuma espécie que vai durar 500 milhões de anos ou 1 bilhão de anos. O que o Aldo está dizendo é que durante essa estase, se tu pega no início e no fim, são indivíduos completamente diferentes, porque eles evoluíram durante esse tempo. Mas como grupo, eles continuam férteis entre si. Então eles permanecem numa espécie. Mas provavelmente, no final do período de estase, a mudança vai cruzar eles não conseguiram reproduzir se tu pegasse um indivíduo lá do início do período de estase. Essencialmente a questão da reprodução. Esse é o conceito biológico de espécie. Existem 26 conceitos de espécie. Se eu entendo o conceito de equilíbrio pontuado, tu tem uma espécie. Isso. E essa espécie é um grupo, mas basicamente um grupo que os descendentes podem cruzar e ter descendentes. Isso, exatamente. Né? Então, esse grupo, a seleção continua funcionando em cima dele e ele vai mudar. Mas que no registro geológico tu encontra com uma coluna vertical, digamos. Isso. Né? Enquanto esse grupo não bifurcar, não gerar uma nova espécie, o equilíbrio pontuado não introduziu nenhuma novidade. Isso, só no momento que dividir, né, surgiu uma nova espécie. E essa nova espécie, no registro geológico, é instantânea. Não é uma coisa gradual, darwiniana. E eles usaram um modelo de especiação que vem do Mayr, né, que é a especiação por isolado periférico, né, que é um grupo se separa da população. Vai para uma ilha, por exemplo. O efeito fundador que a gente tem, né, se separa e eles não têm a média da variabilidade que tem aqui. Sim. Então, eles acabam, depois de um certo tempo, não cruzando mais. Então, tu tem uma especiação quase instantânea. O que é o princípio fundador, só para... O princípio do fundador é quando tu tem um grupo de indivíduos, muitas vezes é uma família, em humanos, aqui nos chavantes é uma família, por exemplo, eles, por alguma razão, saem daquele grupo maior e vão formar um novo grupo, num outro lugar. Então, eles não levam a média da variabilidade, eles levam a variabilidade da família. O efeito fundador, tu verifica em várias outras espécies. Aqui no Rio Grande do Sul, que tu tem um inverno mais rigoroso, então populações de insetos têm extinção ecológica, né, num certo lugar, como aqui Porto Alegre e outros, e ao longo da primavera, há recolonização. E esses recolonizadores são algumas fêmeas iniciais que vêm fecundadas e fundam uma nova população. Então, uma variabilidade genética que passa por um bottleneck, né? Que é uma fêmea, duas ou três, né? É um gargalo de garrafa, né? Ou seja, todos os descendentes vão ser parecidos com esse aqui. Com os fundadores. Pelo que tu está falando, assim, juntando esses vários eixos que estão confluindo rumo a essa síntese estendida, dá para dizer, então, que depois da confluência da síntese moderna... Começaram a aparecer divergências. Mas eu acho que é importante fazer uma analogia com a mecânica aqui. O Newton, quando fez a teoria da gravitação, a sua mecânica, ele conseguiu explicar um monte de fenômenos. Depois, o Einstein, quando mostrou que o Newton estava errado, ele não substituiu a mecânica por uma coisa completamente diferente. Ele disse, bom, a teoria do Newton continua válida dentro desse regime de velocidades. Ele colocou condições de contorno. E a minha nova teoria tem uma diferença com a do Newton nessa pequena região. Né? Então eu tinha uma parte de fenômenos não explicáveis pela primeira e eu ampliei a teoria. Acho que a síntese e a síntese estendida, elas têm a mesma característica. A evolução, que saiu do Darwin, explica um monte de coisas. A síntese estendida não substituiu a evolução. Ela incorporou alguns elementos com mecanismos não tão fortes quanto a seleção natural e explicava mais alguma coisa. A síntese estendida, acho que tem essa mesma natureza. Ela acrescenta coisas para explicar. Não nega a síntese tradicional. Pequenas dificuldades, mas ela é acrescentada à síntese. Não é que a gente está toda hora trocando. Não é esse o caso, não. Em que época surge a tal da síntese estendida com esse nome? Qual a sua repercussão até o momento? Tem muitos argumentos contra a síntese tradicional nos anos 80, 90, até chegar no final dos anos 90, em 2000 aparece um artigo de um canadense, né, Robert Carroll, que ele diz que a gente tem que usar, em função dos estudos em biologia do desenvolvimento, ontogenia, né, e da geologia, a gente tem que incluir mais processos evolutivos do que os que a síntese estabeleceu, que eram 4 só. Então, por exemplo, formação de montanhas, vulcanismo é um processo evolutivo, porque ele muda a trajetória evolutiva de populações, né? Entende? Isso é o conceito Evo-Devo? O Evo-Devo é evolução e desenvolvimento. Isso, quando os dois conversam. Né? Então, uma das anomalias era o desenvolvimento nunca entrou dentro da síntese. Por quê? Porque tinha ainda
muitos resíduos de lamarckismo, de herança de caracteres adquiridos, e o outro ponto importante é que ele não era populacional, é uma coisa individual. Então não se aceitava na síntese, porque era uma coisa populacional. Então, o que é a síntese estendida? A síntese estendida tem grandes diferenças com a síntese tradicional. Por exemplo, uma coisa que elas têm, enquanto que lá na síntese tradicional tem herança essencialmente genética, ou no máximo de DNA mitocondrial, ou de plastídeo, agora na síntese estendida tem a chamada herança inclusiva. Quais são esses mecanismos de herança inclusiva? Não apenas a genética, que está contemplada, mas tem a herança ecológica, tem a herança comportamental, a herança social, todos os outros tipos de herança que não eram reconhecidos pela síntese. Isso está quase lamarckiano ou não? Totalmente lamarckiana, tanto que se usa, né? Ela é lamarckiana. Do ponto de vista prático, aqueles famosos macaquinhos japoneses que lavam a comida antes de comer. Sim, que se sabe hoje em dia, se tem toda a história, começou com uma fêmea determinada e os outros, por aprendizado, fizeram a mesma coisa. Hoje em dia, todas as populações de macacos japoneses fazem isso. Então é uma herança cultural, que é chamada herança social, né? Ou, como a Jablonka chamou num livro, herança comportamental. Então, mas essa passa de mãe para filho. Isso. Não, mas continua aprendido, não é que foi incorporado. Não, mas aí que está. Aí entra a proposta da... que teria que ser incorporado aos genes. Mas está incorporado. E, inclusive... Então é epigeneticamente. Epigeneticamente. Porque geneticamente não. Não, é epigeneticamente. Não dá tempo para selecionar em 50 anos, 30 anos? Não. E aí o conhecimento de genômica que a gente tem e de redes de interação entre genes só facilitou essa história da síntese estendida. Porque um determinado efeito ambiental, ele modifica o tipo de rede de interações, então tu muda o fenótipo final, ou seja, passa a ficar incorporado no patrimônio genético daquele grupo. Há 2 autores contemporâneos que escreveram um livro chamado Ecological Developmental Biology, que eles chamam Eco-Evo-Devo, é a ecologia entrando na Evo-Devo. E há uma passagem, quando eles criticam a síntese, que eles dizem assim, o ambiente instrui o que o genoma tem que fazer. Isso é muito forte, é uma heresia para a síntese evolutiva, isso aí, né? Utilizo ela até bastante na exobiologia, até para dizer assim, e na biofísica, né? Esse é o melhor truque de todos. A quantidade de informação necessária para fazer um organismo complexo como o nosso é tanta que não tem cabimento colocar tudo isso num código genético que já é gigantesco. E já sujeita mais e mais erros. Erros catastróficos, inclusive, né? Pegar o Kaufman. E aí, então, a solução foi deixar essas informações, elas já estão, que é no ambiente. O ambiente já se codifica e codificar sistemas de tradução. Aí entra o período crítico, todas as adaptações. Ou seja, a gente desenvolve toda a maquinaria para ver, toda a rede neural para ver, mas ela não funciona se não expuser a luz e realmente exercitar aquilo para terminar de burilar ela. Ou seja, é uma espécie de judô molecular. Ou seja, tu usa a força do adversário contra ele. Eu não vou ter toda a informação, mas o ambiente tem. Os genes estão no ambiente. Isso, e vários autores antes da síntese estendida já estavam propondo isso e eram desconsiderados completamente. Tem um famoso livro de uma bióloga, um livro enorme sobre evolução fenotípica, onde ela propõe essa herança inclusiva, né? Não com esse termo, mas com outros termos. Inclusive, sempre que pega outras modalidades. Isso, exatamente. O livro foi muito criticado e é um livro maravilhoso, né? Dá para dizer assim que essas coisas mais culturais e rápidas, elas entram, digamos, num processo de hereditariedade por epigenética. Materialmente, sim, do ponto de vista molecular, sim. Para incorporar, isso, digamos, molecularmente. Exatamente. Mas assim, isso com o tempo passa a ser incorporado também geneticamente. Sim. Há provas disso? Há provas, sim, não é? Porque se pensava, logo que isso começou a descrever, os geneticistas defendiam, essas mudanças em poucas gerações deixam de existir. Não, então elas passam a ser permanentes, né? Então dá para dizer que todas as incorporações por seleção natural que houve de mudanças genéticas de fato lá no código genético podem ter sido durante um tempo epigenéticas. Induzidas pelo ambiente. Aí eu faço uma analogia com uma memória que se forma uma memória de curto prazo que é de uma natureza, que é só para preparar e instruir para então se estabelecer a memória de longo prazo que é de outra natureza. Dá para fazer uma analogia com isso? Ou seja, a epigenética é uma memória genética de curto prazo, mas que pode ser incorporada, enquanto que a memória genética é a memória de longo prazo definida. Exatamente, podemos fazer essa analogia, né? Mas qual é o mecanismo? Eu estou viajando aqui, tu me corrige se eu estou errado. Eu entendo a epigenética como tu passa uma série de genes e junto com eles tu passa o estado de ativação, por exemplo, ativo e inativo. Isso, né? Então essa informação é epigenética. Sim. Como que isso é incorporado geneticamente? Como é que isso
passa a ser codificado nos genes. Pois é, como isso o faz mecanismo íntimo não está descrito ainda, porque é muito complexo. Mas existe uma imagem criada por um geneticista, o Conrad Waddington, que são de paisagens do desenvolvimento. Ele imagina uma bolinha, numa paisagem que tem vales e montanhas, e ela segue um caminho, um vale. Digamos, num certo ambiente é isso que tu tem, o fenótipo final é esse, fruto desse caminho. Mas se o ambiente muda, tu acaba comunicando esse vale com outros e ela pode correr para o outro lado. E ao fazer isso, a imagem dele original era... Isso é nos anos 40, que não se tinha ideia de genômica, essa coisa, né? Ele imaginou vários genes e já se sabia que genes interagem entre si, né? O produto de um influencia o outro, né? Ele chamou de assimilação genética isso, né? Tem um efeito ambiental, tu tem uma série de interações genéticas aqui para dar um fenótipo. Quando tem efeito ambiental, elas mudam. Tu passa a ter outras interações, né? Tu muda a rede de interações. E isso ele chamou de paisagem do desenvolvimento, que a Eva Jablonka usou no livro dela como argumento de que efeitos ambientais prolongados, eles vão ter um efeito genético importante. Essa ideia dos landscapes, das paisagens, ela surge também nos modelos conexionistas, em redes neurais, desde o início também. Ela é uma forma muito matemática de ver o problema. A primeira toda lança... a contribuição dos físicos, né, vai nesse sentido, porque a gente sempre pensa em terrenos de energia potencial, em terrenos de energia livre, em equilíbrios, né? Equilíbrios estáveis. Exatamente. Né? E tanto que tem, junto, por exemplo, na década de 80, se estudou muito modelos tipo Hopfield para redes neurais, que eram modelos de sistemas magnéticos, né? Os vidros de spin, e baseado nisso, o pessoal estudou invertendo, multiplicando por -1 esses terrenos de energia, porque na física a gente está interessado nos mínimos de potencial, energia livre, mas em biologia, em evolução, a gente está interessado em máximos de adaptação. Se usou técnicas muito parecidas para estudar esses modelos. E uma coisa interessante, e aí entra o Kaufman, que é a trajetória que um sistema vai ter dentro desse terreno de adaptação, que não é fixo, que evolui no tempo, porque tem interação com o ambiente, interação com as espécies que estão mudando. A trajetória que um sistema faz ali depende da rugosidade desse terreno. A gente, quando imagina uma coisa lisinha, mas ela não é lisinha. Exato. Né? Nem tudo é pampa. O Kaufman estudou o sistema num extremo oposto, onde a rugosidade é máxima. Né? Cordilheira dos Andes. Mais até. E as coisas podem ser intermediárias. Eu posso ter uma certa correlação entre um ponto do terreno e o próximo, ou nenhuma correlação. E aí o divertido é que esses modelos são modelos chamados conexionistas, porque eles são baseados exatamente nas conexões entre unidades. E estou falando em conexões e diálogos entre genes, que realmente conversam e se influenciam mutuamente. Então, é bacana. A força desse sistema aí de se sustentar ao longo do tempo está exatamente em lidar com complexidade, com a diversidade em todos os níveis. O curioso nessa história toda é que a epigenética entrou na linguagem da genética, da evolução, através de genética médica. Se verificou que algumas doenças humanas, na verdade, o gene que está relacionado com essa doença, ele estava metilado. Tinha um radical metila junto de uma citosina. E o que acontece? Quando está metilado, ele pode mudar a expressão do gene ou pode silenciar o gene, que ele não produz, ou ele produz uma coisa que não é funcional. E aí tu tem uma doença determinada. Pela primeira vez se usou a expressão epigenética, depois se criou epigenômica, né? Baseado em uma coisa que era aceitável para todos os geneticistas. Só que a proposta da síntese é uma coisa mais radical do que essa. Embora talvez os caminhos moleculares não sejam muito diferentes. Né? Agora estamos chegando no fulcro do negócio. Por exemplo, a herança ecológica, que é uma proposta da síntese estendida. O que é isso? Tu tem uma mudança num dado momento, uma mudança ecológica, que a partir daquele momento vai perpetuar uma coisa. Por exemplo, como é que começou, uma coisa trivial para nós, a construção da casa do João de Barro? Tem dois conceitos juntos aqui. Começou a partir dos anos 2000, mais ou menos, que não eram aceitos, que é o conceito de construção de nicho e herança de nicho. A herança de nicho é a herança ecológica. Então, uma vez que lá no passado remoto, algum casal de João de Barro, alguns, começaram a construir uma casa de barro, porque outros parentes do João de Barro fazem casa de palha. E a única que é de barro é do nosso Furnarius rufus aqui, né? Uma subespécie. Uma espécie nova. E quando é que vai aparecer um que vai fazer a casa de completa? Tijolos que não vai cair? Bom. Mas a casa do João de Barro é espetacular, porque ela mantém a temperatura interna constante. Termorregulável, né? Um negócio espetacular. Mas então, isso parece uma coisa selecionada.
classicamente, darwinianamente. Não, mas a seleção está presente, todos claro. Todos os antepassados que conseguiam fazer desse arranjo sobreviveram e, portanto, exatamente. Hoje, e os que não fizeram... E a interpretação tradicional é assim, não, isso ao longo do tempo houve uma purificação de genes, os outros que não faziam isso foram eliminados. Sim, mas a proposta é diferente, é que desde o início houve uma mudança na paisagem do desenvolvimento que passou a fazer com que aqueles indivíduos começassem a construir um novo nicho. A síntese estendida está pronta, então, ou ainda está em... Está em construção, né? Ela se inaugurou em 2008, no simpósio lá, que só tinha 16, né? Então faz 10 anos. 10 anos, e foi os famosos São os 16 de Altenberg, né? Na Áustria. Na verdade, eu perguntei para o Máximo Piliucci, quando ele veio aqui, né? Tinha que esperar ele no aeroporto, eu fiquei esperando ele... com ele e a namorada que chegou depois. E eu perguntei, cara, vocês só convidaram 16 para aquele simpósio? Não, convidamos vários outros que não puderam ir. Porque senão parecia uma coisa muito restrita, assim, né? Pois é, essa é a denúncia que tem uma jornalista que critica... Sim, que é a Susan Mansur. Bom, eu estou acreditando no Piliucci. Eles convidaram outros cientistas. E tem mais. Um dos que estava lá nos 16, que é o Sergei Gavrilets, que é um teórico da especiação, matemático russo, ele achava que, isso no próprio volume publicado, que se chamou Síntese Estendida, é 2010. Sim. Saiu sobre esse simpósio de 2008. E o Gavrilets, no capítulo dele, diz assim, eu acho que nós não precisamos abandonar a síntese tradicional. Ela contempla tudo que tem aqui nesse simpósio. Mas tu amplia as definições. Não, completamente. Tu tem herança inclusiva, tem construção de nicho, herança ecológica, herança de nicho, herança social, né? Ou seja, tu amplia os tipos de coisas herdáveis, mas os mecanismos de combinação deles já estavam dados na síntese normal. E tem várias outras coisas consequentes disso, que se chama viés do desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento passa a ter não só esse canalização aqui, mas um outro tem um viés do desenvolvimento. E toda mudança evolutiva, que é uma coisa que foi difícil dos geneticistas entenderem, né? Pela tradição que a genética se originou assim, eu associo um fenótipo aqui com um gene aqui, que é a genética da transmissão, do Morgan, da escola dele, e que todo mundo faz até hoje, o gene para tal coisa. Só que entre isso e o fenótipo tem um caminho que é o desenvolvimento. Toda mudança evolutiva, ela passa pela ontogenia. As mudanças mudam no desenvolvimento ontogenético. Aldo, e outros mecanismos, por exemplo, se fala muito em transmissão horizontal? Sim, transmissão horizontal, isso a própria genética e evolução tradicional já admitiram no final do século XX, né? Transmissão horizontal é uma coisa muito comum, ou seja, passa direto de um organismo para outro, né, sem via reprodutiva. Eu acho que essa síntese estendida mostra o vigor da teoria da evolução, como sendo talvez a aventura intelectual humana, científica, mais complexa de todas. Porque o objeto de estudo é o mais complexo de todos, são os seres vivos, e a sua evolução ao longo do tempo provavelmente ainda vai trazer muitas surpresas. Nós estamos eu acho que sim. O legal para mim, que sou um biólogo de organismo, é que eu estou agora, a ênfase, a síntese estendida, ela é organísmica. O gene é um veículo. O gene era muito importante, né? Passar genes adiante, isso era uma coisa importante. Agora não. A definição de evolução é uma mudança transgeracional de fenótipo e o indivíduo que é o importante. Embora eles incorporem também, por exemplo, mudanças em grandes genes reguladores, genes de grande efeito regulatório, que aí tu modifica fenótipos, né? Que é uma coisa que era aceito pela síntese tradicional, né? Pensar assim, até parece que ficou confuso o quadro, tão amplo. É muito amplo. É mais ainda, porque agora a gente vai passar provavelmente para um outro nível, né? Que é o nível do hologenoma. Sim, o hologenoma. Tem várias áreas. O conceito de hologenoma é respeito. Quando tu tem, nós, os humanos, temos uma enorme flora intestinal, enfim. Sim. E esses indivíduos, junto com o genoma dos hospedeiros, o genoma deles com o nosso, constitui o hologenoma, porque interagem. A gente não entrou numa discussão legal aqui, que é o que é uma síntese. A síntese moderna, tradicional, não foi uma síntese. O nome síntese foi forçado para fazer de conta que havia um acordo, um consenso. E que não havia mais nada de verdade, fora. Já tinha deixado coisa de fora. Né? Porque não há paridade epistêmica entre as disciplinas da síntese. Quem é a mais importante é a genética de populações. O Michael Ruse tem um livrinho que ele mostra assim, lá em cima a genética de populações com várias flechas para o que ele chamou de disciplinas subsidiárias. E essa é a imagem que todo mundo tem, que o mais importante na síntese é a genética de populações, que veio a ser contestada quando começou a ter estudos de desenvolvimento,
que a genética de populações Sim, não podia se aplicar. É também a parte mais matematizada e mais amadurecida da foi a primeira que apareceu, né? Então... Perfeito. Bom, então nós conversamos hoje com o Aldo Mellender de Araújo, colega do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da URGS, sobre evolução, síntese moderna e síntese estendida e essa explosão de conhecimentos dessa que é talvez a mais complexa de todos os campos integrativos conceituais da ciência moderna. E com eles conversamos aqui o Jefferson Valenzuela, do Departamento de Física, e eu, Jorge Cristo, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.